quero que os irmãos prestem muita atenção, que eu não sou advogada, mas hoje eu vou dar uma dica para quem quer ficar milionário. Teve um caso, alguns anos, que uma marca, na sua propaganda, o seu slogan era que se você utilizar o produto, ele lhe daria asas. Você ia voar. E aí um grupo de consumidores entrou na justiça porque eles não voaram, eles tomaram o produto e não voaram, não criaram asas, e entrou na justiça e eles ganharam. Eles ganharam 13 milhões de reais pela propaganda enganosa dessa empresa. E aí eu lembrei de outra propaganda, que não foi uma só propaganda, isso era uma música, e muitas propagandas utilizaram-se dessa música em seus comerciais com criança, para demonstrar um pouco que era aquela comer para poder crescer. E hoje eu vou dizer a vocês que não é só comer que a gente cresce, né? Eu vou dizer a vocês que se a gente não orar, a gente não vai crescer. E não adianta crescer em estatura se não crescer em graça, né? Se não crescer no entendimento da palavra de Deus. Não adianta eu ter 3 metros, 2 metros e eu ser pequeno de coração, pequeno de entendimento, pequeno de humildade, né? E a Bíblia, contextualizando um pouco, ela é muito coerente. E ela está sempre muito bem amarrada. Vocês podem, a maioria das Bíblias, ela vem com um rodapézinho, que aí ela faz alguns ganchos com outros versículos, com outros capítulos da Bíblia, né? E aí a gente vê que está tudo muito bem amarrado. E aí isso eu me lembro de histórias, livros. A gente morava com um rapaz há uns 3 anos e ele era escritor. Pelo menos ele se dizia, né? Que era escritor. E aí ele conversava muito com a gente sobre técnicas de escrita, como é que escrevia livros de ficção, como é que escrevia roteiros de filme. E aí ele disse uma coisa que simples, né? Mas assim, eu nunca tinha parado para pensar que você tem que escrever e sempre deixar uma ponta solta. Eles chamam assim, eu acho que é técnico, não sei. Você tem que deixar uma ponta solta para quê? Para que tenha um segundo filme, um segundo livro e tenha continuação àquela história. A Bíblia não tem ponta solta. Está tudo muito bem amarrado, não vai ter um tio nem uma vírgula acrescentada ou retirada daqui. Ela é perfeita, de Gênesis e Apocalipse. Então, quando a gente lê o capítulo que a gente vai ler já, de Lucas 11, se a gente volta um pouquinho, só um pouco, a gente lê um pouco de Lucas 10, no final de Lucas 10, principalmente no versículo 38 a 42, ele vai contar a história de Maria e Marta. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu a história de Maria e Marta e todo mundo querendo ser Maria, né? Bom. E aí ele fala a história de Maria e Marta, é que Marta estava muito ocupada com os afazeres da casa, estava muito ocupada em trabalhar, em deixar a casa arrumada, enquanto Maria não, Maria estava preocupada em estar aos pés de Jesus, na presença de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, né? E aí a gente faz um link do que Maria estava fazendo e o que a gente vai discutir um pouco, estudar um pouco aqui, né? Maria estava lendo a Bíblia. Pois é, naquele tempo Maria tinha acesso a Jesus presencialmente, né? Maria ouvia os ensinamentos de Jesus. Hoje, os ensinamentos de Jesus para a gente está aqui. É por meio da palavra de Deus que nós vamos aprender, que nós vamos entender como devemos seguir a nossa vida, né? E aí é leitura da Bíblia, leia a Bíblia e faça a oração. E aí logo em seguida Jesus, no capítulo 11, vai falar um pouco disso, né? E aí mostra pra gente que o relacionamento com Deus não é um monólogo, como no teatro, né? Que o ator tá lá e ele vai falando e a plateia tá ali ouvindo, assistindo. Não. O relacionamento com Deus é um diálogo. Tem que haver a troca. Deus fala comigo por meio da Bíblia e eu falo com Deus por meio da oração. Então vamos ler abrir a nossa Bíblia em Lucas 11, do 1 ao 4. Lucas 11, do 1 ao 4.
E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão do cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, igreja? E a gente vive uma vida para sermos imitadores de Cristo, né? Eu acho que esse é o nosso maior alvo, o nosso maior desafio. E em várias passagens da Bíblia, Jesus ora. Jesus ora no seu batismo, em Lucas 3, 21, 22. Jesus ora na transfiguração, em Lucas 9, 18. Jesus ora por Pedro. Jesus ora na cruz pelos nossos pecados, para que nos perdoe. E Jesus ora. Jesus não precisava orar, né? Ele tinha um relacionamento tão próximo com Deus, que ele era Deus, mas ele nos ensina a nossa necessidade de oração, né? E aí, em Lucas 11, 1, diz: e ele estava orando. Antes de ele ensinar os discípulos a orar, ele estava orando. E aí eu acho que todo mundo, inclusive hoje na EBD, a nossa lição foi estudar um pouco isso, né? Como a gente tem poucas crianças por faixa etária, crianças a gente tem muitas aqui, mas por faixa etária, por idade, eu decidi, não, vou fazer uma lição na EBD específica para eles, que é com uma linguagem diferente, com uma atividade diferente, e na hora do culto eu posso falar numa linguagem normal, coloquial e com puxando outros assuntos. E aí na nossa conversa eu disse: olha, eu vou orar para iniciar a nossa EBD e você vai orar na hora da nossa atividade. Mas eu não sei orar. E eu não tinha ainda falado que nosso estudo, que nosso trabalho, nossa atividade seria sobre isso, sobre oração. Eu digo: pois é, Jesus hoje vai me ensinar a orar. Eu vou ensinar, a gente vai orar agora no começo, para que Deus abra o nosso entendimento. A gente vai ler a palavra de Deus e Deus nessa palavra vai me ensinar a orar. E nós oramos, graças a Deus. E eu acho que é isso que a gente, muitas vezes nós nos fazemos esse questionamento, nós temos essa dúvida. Mas eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus. É com orações longas, é com orações curtas, é com palavras bonitas, é com palavras simples. Ah, mas eu sou tão simples, eu não tenho aquelas palavras bonitas. Eu vejo um irmão orando, nossa, acelera o meu coração quando ele está orando, porque as palavras dele parece que tocam o céu. E aí Jesus nos ensina aqui. Não tem nenhuma fala aqui nessa passagem. Fale bonito, use palavras elegantes, ore de joelho em pé, com o olho aberto ou com o olho fechado. Não tem nada desses rituais que nós precisamos, alguns deles, né? Eu fazendo sempre um link com a EBD de hoje, ele perguntou: mas eu preciso estar de olho fechado para orar? Não precisa estar de olho fechado para orar. Mas o olho aberto às vezes nos dispersa, o mundo nos dispersa com o olho aberto, né? Então, não é para oração, é para nos ajudar a nos concentrar. Não é porque é um pré-requisito para orar, eu tenho que fechar o olho, ficar de joelho, não, abaixar minha cabeça, não. É porque é uma forma que eu me concentre, que eu consiga falar com Deus, né? Porque o mundo nos dispersa, o mundo tem pessoas passando, tem barulho, tem, enfim, uma série de coisas. E aí Jesus vai nos ensinar a orar, né? E aí ele vai vamos dividir em quatro direções da nossa oração. A primeira é o Deus a quem nós louvamos. É dizer que Deus é Deus. Deus é o nosso Pai. E aí ele fala, né? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pai, tem expressão mais íntima que deveria, né? Talvez aí a gente se coloca nos tempos de hoje, talvez
essa relação não é tão íntima. Às vezes os pais estão ausentes, às vezes os pais abandonam, mas não deveria ser assim. Se é o que acontece, não é o que deveria acontecer, né? Não é o que se espera de um pai e de uma mãe que abandone ou que seja distante dos filhos. Pelo contrário, né? A palavra pai tem que remeter a gente uma intimidade, um relacionamento, né? E aí, eu fui pesquisar um pouco do que era da palavra pai em si, na Bíblia, onde é que vinha, para onde. E aí eu descobri que no Velho Testamento ela aparece 14 vezes. A palavra pai, no sentido de pai como Deus, né? E no Novo Testamento, Deus como pai aparece 60 vezes. Diferença, né? Quantitativamente, por que tão diferente, né? E aí isso mostra pra gente que Jesus, por meio de Jesus, nós temos uma proximidade maior com Deus, um relacionamento maior com Deus, que no Antigo Testamento ainda era distante. Esse relacionamento com Deus existia por meio dos profetas, mas ainda assim era distante. Jesus, por meio da sua vinda, ele nos aproxima de Deus, nos faz ter esse relacionamento com Deus Pai, né? E aí continua, né? Santificado seja o teu nome. Aqui o sentimento é de reverência, de perfeição de Deus, de que Deus seja conhecido, que o nome de Deus seja proclamado, que Deus seja conhecido por todos, que as honras, as glórias e tudo que Deus fez por nós e faz por nós seja reconhecido por todos, né? E aí que seja o teu nome santificado. Essa deveria ser a nossa vontade, né? Aí a gente traz um pouco da história do missionário, né? Não, mas isso é o papel do missionário. Não, aqui não está dizendo que é o papel do missionário, o desejo de evangelização, o desejo de que Deus seja conhecido, o desejo de que o nome do Senhor seja santificado, né? Isso é para todos nós. E aí, no fim desse primeiro tópico, é que venha o teu reino. E aí, muitas passagens da Bíblia, inclusive foi uma das nossos estudos das mulheres cristãs em missão, há muito tempo já, que era o que era esse reino, né? O que era o reino de Deus. E se ele já aconteceu, se ele não aconteceu. E aí, em Lucas 11:20, ele diz: o reino já tem vindo. Não com essas palavras, né? Ele já tem vindo. Cristo trouxe o reino em parte. E quando nós nascemos de novo, quando nós negamos o nosso pecado, quando nós somos novas criaturas, nós vamos vivendo esse reino já aqui na terra para se consumar na volta de Cristo, né? E aí, que venha o teu reino. O que isso quer dizer? É que eu possa viver essa natureza nova, que eu seja esse homem novo, que eu possa viver o reino, que eu possa viver a vontade e a palavra de Deus. No segundo tópico da oração, primeiro a gente reconhece Deus como Deus, nós queremos ser homens novos, estar na presença de Deus, no reino de Deus, e nós queremos que Ele seja santificado. No segundo tópico é o Deus que provê, o Deus que ouve as minhas necessidades, o Deus que me escuta. Dá-nos o pão nosso do cotidiano. E em Tiago 1,17, a gente vai ler que tudo, não tem dizendo mais isso, exceto isso, tudo vem de Deus. E isso confirma a nossa dependência total. Assim como um bebê depende dos pais, da mãe, para a sobrevivência inteiramente, né? A gente depende de Deus para tudo. E então, lembre-se que tudo que você tem, vem de Deus. Tudo. Então é Deus que provê. Muitas vezes a gente está no cotidiano, né? A gente vai ao supermercado, a gente vai à prateleira, escolhe o produto, o homem vai até o caixa, efetua o pagamento, o homem vai até a casa, faz o jantar, o homem vai e se alimenta. E a gente esquece quem proporcionou a luz do sol, a chuva, que a semente cresça, que aquela semente sirva para o alimento e tantas outras coisas. Quem proporcionou o nosso trabalho, que a gente possa ter saúde para trabalhar, tudo vem de Deus. E a gente reconhecer na oração de que Deus é o provedor, que Deus supre as nossas necessidades. E esse momento de eu pedir, olha Senhor, eu
preciso disso, e daí Deus vai dizer o que é que você realmente precisa e vai te dar o que você precisa. E aí, nosso terceiro ponto é o Deus que perdoa. Nossa rotina, como eu disse hoje, na nossa rotina da oração, o nosso terceiro ponto é pedir perdão, não só pelos nossos pecados, mas pedir perdão também pelo pecado dos outros. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E 1 João, do versículo 1 ao 9, eu não vou ler tudo, eu vou fazer um recorte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar. Jesus morreu na cruz e apagou todo o nosso pecado, nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas mesmo assim exige-se que nós confessemos os nossos pecados, que nós digamos, olha Senhor, eu errei, que nós reconheçamos. E aí, de novo, desculpa se eu vou ficar repetida nisso, mas eu acho que foi muito rica a EBD de hoje. E aí me disseram, mas Deus não perdoa tudo, perdoa? E aí? Deus perdoa tudo? Eu não me baseei na Bíblia na hora de responder, mas eu respondi assim. Espero que Deus tenha se alegrado da minha resposta. Não, Deus perdoa tudo, com uma condição. Aí se espantou. Que condição? Que você esteja arrependido. Não adianta você pedir perdão da boca para fora se você não se arrependeu do seu pecado. E aí, esse momento, você pede perdão. Olha, Senhor, eu errei. Eu me perdoo. E aí, a segunda parte é: pois também perdoamos a quem nos deve. E essa parte é difícil, né? Também somos motivados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus a perdoar. Nós precisamos perdoar. Como é que a gente quer? Clichê, né? Eu acho que a gente já repete muito isso. Como é que a gente quer pedir perdão a Deus se a gente não consegue perdoar o irmão próximo a gente, né? E aí a gente não pode se declarar cristão, não posso. Talvez eu possa. Eu vou me declarar cristão, mas eu não sou. Eu não vou ser nunca uma cristã se eu não consigo perdoar o meu irmão. E lembre que não é aquela coisa, eu escuto muito isso. Não, mas perdoe fulano de tal. Aí eu digo, não, mas perdoe fulano de tal. Aí a pessoa diz, não, mas deixa passar isso no meu coração que eu perdoo. Deixa passar um tempo que isso vai esfriar o meu coração e eu vou perdoar. E aí eu quero que vocês lembrem de uma pessoa que ela estava sangrando depois de ser açoitada, humilhada, cuspida, crucificada. Naquele momento de dor, foi no momento de dor, não foi quando passou a dor, foi no momento de dor que ele olhou para aquele povo que estava crucificando ele, que estava machucando ele, que estava fazendo ele sangrar, sofrer. Foi naquele momento de dor que ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem, o que fazem. Então que a gente também possa, que a gente possa ser imitadores de Cristo. Que a gente não precisa esperar a dor passar, o tempo passar, a ferida cicatrizar, mas que a gente tenha, lembrando desse Deus que nos perdoa, que a gente peca todos os dias, todos os momentos, e Ele está nos perdoando. E às vezes o irmão faz uma coisinha assim, mas é um gatilho para uma explosão nuclear. Que a gente possa também perdoar no momento também da dor. E o quarto e último ponto, é o Deus que protege. E aí ele fala, né? Não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E Deus não é o causador do nosso sofrimento. Deus não se alegra que a gente sofra. Eu vou castigar Ele para que Ele sofra porque eu gosto de ver o sofrimento dele. E aí eu lembrei da mensagem do Valdir, umas 2, 3, não sei quantas semanas, que é porque a gente sofre, né? E aí a gente se pergunta sempre isso no momento do sofrimento, né? Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando por nós, por que isso acontece comigo?
E aí as tentações, as dificuldades, os sofrimentos acontecem. Jesus foi tentado, Jesus sofreu na cruz, porque nós não passaríamos por isso. Porque nós seríamos imunes ao sofrimento. E aí, como diz o ditado, né? O milho só vira pipoca depois que passa pelo fogo, né? Depois do sofrimento é que ele fortalece, né? E aí muitas vezes a gente diz isso para o outro, mas a gente, com as nossas feridas, a gente não acredita muito nisso. Mas é verdade, é no sofrimento que a gente aprende, é pelo sofrimento que a gente amadurece, que a gente, como Jó, né? Pelo sofrimento ele mostrou a fé que tinha, pelo sofrimento ele mostrou quem era o Deus dele, né? E aí, como diz na canção, e aí finalizando essa parte, né, do conduz a tentação, como diz a canção, o Kleber sempre cita essa canção, é que eu peco, mas eu não me alegro em pecar. E aí é isso, né, de me livra da tentação. Senhor, eu não quero, vai acontecer, talvez eu peque, talvez eu caia, a tentação vai vir, mas livra-me do mal. Tira do meu coração esse desejo do pecado. Tira as más influências, tira as pessoas que me levam para a tentação, tira os momentos que me levam para a tentação. Às vezes a gente quer confrontar, né, os momentos. Não, mas eu sou forte, eu vivo pela palavra, eu vou lá e eu vou mostrar que eu não pego, e aí eu caio. O diabo, ele tem milhares e milhares de anos à nossa frente, experiência de sobra. Então, que nós sejamos humildes ao pedir que Deus nos livre do mal, que não nos deixe cair em tentação. E aí eu finalizo para a gente voltar aos 4 pontos da nossa conversa, do nosso diálogo com Deus, né? Que nós possamos reconhecer que Deus é Deus, que Deus é nosso Pai, que nós temos intimidade com Ele, e que nós podemos conversar com Ele como um Pai, e que o nome dele seja santificado, que essa seja a nossa alegria, que o nome do Senhor seja santificado, que nós possamos fazer nossos pedidos. Nós teremos na nossa oração uma oportunidade, às vezes numa oração a gente pede, e a gente não reconhece quem é Deus, a gente não agradece pelo que Deus fez, e que a gente tenha esse espaço, né, e faça os nossos pedidos, porque Deus é provedor, Deus nos dá tudo que nós temos vem de Deus. O terceiro ponto é que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados e também que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E que a gente confie que Deus nos protege, que as tentações vão surgir, mas que Deus vai te levantar. Amém, igreja?